2020. De frente com elas. E hoje recebemos Eduardo Paes, do Democratas, e para entrevistar o candidato, Isabelle Benito e Márcia Pinho. A primeira pergunta para o candidato será da Márcia Pinho. Bom dia, candidato. Bom dia, Isabelle Benito. Candidato, a minha primeira pergunta é bem curta e objetiva. O senhor e Cabral eram muito próximos, tinham compromissos além dos oficiais e isso todos nós sabemos. O senhor nunca desconfiou do ex-governador Sérgio Cabral? Nunca? Porque são 300 anos de condenação por corrupção. Bom, primeiro, Márcia, bom dia para você, bom dia Isabelle, bom dia Diana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupi. Prazer enorme estar aqui, agradecer essa oportunidade que é um espaço de debate e de encontro. Eu fui prefeito do Rio de Janeiro durante 8 anos, né? Me elegi muito fruto da parceria que estabeleci ali para governar o Rio, junto ao governador eleito, o governador Sérgio Cabral, e ao presidente eleito à época, o presidente Lula. Aliás, fiz assim com os 3 presidentes pelos quais passei, com os 3 governadores pelos quais passei. Aliás, se me eleger, farei com o presidente Bolsonaro e com o governador Cláudio Castro também. Acho que esse é o papel do governante. É óbvio que você estabelece relações pessoais boas, né? Eu nunca disse que eu não tinha relações pessoais com o governador Sérgio Cabral, ou com o presidente Lula, ou qualquer dos governantes, como terei também com o presidente Bolsonaro. Agora, relações pessoais não significam você ser conivente, você achar que é normal os erros que a outra pessoa comete, né? Quem de nós nunca conviveu com uma pessoa que já cometeu erros? Eu acho que o governador Sérgio Cabral está pagando um preço alto pelos erros que cometeu, né? Eu não vou ficar aqui tripudiando em cima dele. E não, nunca desconfiei de nada, né? Quer dizer, isso é uma boa pergunta para os órgãos de controle, né? Onde estavam todos esses órgãos de controle durante 8 anos em que o governador esteve à frente do governo do estado, ou quase isso, né? E que essas coisas não apareciam, né? Da minha parte, não. Eu tocava a prefeitura, tinha com ele uma boa relação, respeitosa. Não fico feliz com a situação, com tudo que aconteceu. Não acho que isso seja algo que a gente deva comemorar, né? Mas enfim, mas ele está pagando pelos erros dele, a justiça está sendo feita e meu papel aqui é seguir em frente. Mas, candidato, o senhor não acha que fica difícil desvincular a sua imagem, né? A imagem do senhor, a imagem do ex-governador, no envolvimento dessa questão da corrupção? O senhor é acusado por vários delatores, há denúncias envolvendo pagamentos irregulares pela FETranspor, Odebrecht, tem a delação do Leles Teixeira, enfim, uma série de denúncias de chefes de cozinha particulares que seriam pagos pelo Senac, bloqueio de bens recentemente. E eu assisti um vídeo do filho do ex-governador Sérgio Cabral, o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, que ele se declara, ele faz muitos elogios à sua pessoa como homem e como cidadão e como homem político que é, mas se diz muito ferido e magoado e triste. É um vídeo até bem emocionante por conta dessas declarações de que o senhor não seria esse amigo de fé, irmão camarada do pai dele. O que o senhor Olha só, mas é isso, né? Quer dizer, você tem nessas entrevistas, né? As pessoas tentam sempre colocar ali os erros cometidos pelo governador Sérgio Cabral, aliás, assumidos por ele, na minha conta. Então, numa entrevista, né, eu respondendo, acho que eu fui um pouco mais contundente, é isso, é natural que um filho, né, por mais que seu pai tenha cometido erros, né, ele tente proteger seu pai, né? Eu gosto muito do Marco Antônio, é uma ótima figura, um ótimo rapaz. Aliás, a gente não pode ficar punindo a família de ninguém pelos erros cometidos, muito menos pelo filho dele. Tenho uma relação boa com ele, não vejo há algum tempo, entendo essa circunstância, né? Eu acho que todos nós que estamos na vida pública, a gente tem que estar permanentemente dando satisfação dos nossos atos, não tem jeito, né? Você disse algumas ações, já tantas outras passaram na minha vida, né? Aliás, todas elas eu venci, né? Todas, sem exceção, né? Em 18, aliás, é interessante até a gente olhar os meus adversários de 2018, o que aconteceu com eles, né? Pense nos nomes de quem disputou comigo em 2018, o que aconteceu com eles e o que aconteceu aqui com a gente. Nós estamos aqui disputando a eleição e, se Deus quiser, vamos vencer. Tempo esgotado, candidato. Isabelle, sua primeira pergunta. Bom dia, Márcia Pinho. Bom dia, candidato Eduardo Paes. É um prazer estar aqui na mesa com vocês. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. O atual prefeito diz que pegou uma prefeitura quebrada, 15 bilhões em dívidas e que, por isso, não fez o governo que gostaria de fazer, ou seja, te culpando.
Eu gostaria de saber, porque o senhor disse que deixou dinheiro no caixa da prefeitura. Quem está falando a verdade? E se alguém está falando a verdade, tem um mentiroso na história. Quem é? Olha só, Isabelle, é óbvio que políticos desenvolvem suas narrativas, né? Eu diria que é até normal, né, quando alguém sucede alguém, dizer tem uma dívida e tal, mas isso dura 6 meses, 1 ano no máximo. O Crivella faz uma prefeitura tão trágica, tão despreparado para governar, que a gente está aí 4 anos depois, né? Vamos dizer que eu tivesse deixado a prefeitura numa situação trágica, se ele fosse um bom gestor, ele já teria consertado. Então, né, temos aí um caso, o exemplo de um péssimo gestor. Agora, tanto o Tribunal de Contas do município, quanto a Justiça, provocados por essas mentiras contadas por ele, já desde o primeiro ano de governo dele, analisaram os casos, né? Então, primeiro foi o Tribunal de Contas do município, que disse lá, utilizando-se os critérios da época, estavam lá 500 e tantos milhões em caixa, né? Isso o jornalismo da Tupi conhece e já divulgou. Então não precisa nem acreditar em mim, acredita no jornalismo da Tupi como eu acredito sempre. Por isso eu ouço sempre a Rádio Tupi, né? Fora outros meios de comunicação. Depois você tem uma coisa que isso é judicializado, né? A partir da mentira dele, o Ministério Público entra lá com uma ação. Mais uma dessas ações, Márcia, que eu te falei aqui há pouco. É a ação quando é divulgada, aquele negócio, Eduardo Paes é processado por falta de caixa, por isso, por aquilo. Tempos depois, sem tanta divulgação, a Justiça confirma a decisão do Tribunal de Contas do município. Então nós temos o típico caso, gente, de um prefeito despreparado. Não é tarefa para amador cuidar de uma cidade complexa como o Rio de Janeiro, com quase 7 milhões de habitantes, com os problemas que tem, com a desigualdade que tem que ter capacidade de gestão. Tudo que falta ao Crivella, vocês não me ouvem jamais falar mal dele pessoalmente. Enfim, eu não entro nesse jogo, aliás, eu perco muito tempo com ele. Mas, infelizmente, ele se revelou uma tragédia como prefeito. A população sente isso no dia a dia nos serviços públicos. Então, está na hora da gente não arriscar mais, precisa botar gente que conheça a prefeitura e que tenha capacidade de gestão. Ou seja, a gente está falando aqui, uma das falas em relação a estar com a dívida da prefeitura é não terminar obras, e obras que o povo não aguenta mais, inclusive a Transbrasil, em que muita gente diz que é um largado olímpico que não terminou, que virou ali uma universidade de Aedes aegypti, virou um entrave no meio do Rio de Janeiro. Por que não conseguiu concluir uma Transbrasil, que era uma promessa? Não era. Aí, assim, depois você vê se é fato ou fake, mas não era, né? A Transbrasil, ela começou no final de 2014, início de 2015, ela não tem nada a ver com a Olimpíada, basta lá ver, tem lá uma matriz de legado olímpico. A Transbrasil nunca esteve lá, não tem nenhuma relação com a Olimpíada. Ali foi mais uma obra que eu consegui fazendo política, tratando bem a Dilma, tratando bem lá o Lula, que eram os presidentes do Brasil, como vou tratar bem o Bolsonaro, para pegar os recursos e trazer para o Rio. Então nós conseguimos financiar uma obra importantíssima, para esse corredor importantíssimo, quero avisar os cariocas, nós vamos concluir a Transbrasil e transformar a Avenida Brasil num grande corredor de desenvolvimento econômico para o Rio. Mas ela sempre, desde o início, esteve prevista para terminar lá para 2017. É natural até que atrase. Se o Crivella tivesse terminado em 2018, né, não era nada grave. Agora nós estamos em 2020, né, e não terminou ainda. Então ninguém ouviu de mim essa promessa, não teve nenhum papel, não teve em obra de legado olímpico, nada disso. A Transbrasil não era para ficar pronta. Aliás, dinheiro do governo federal, não foi por falta de dinheiro, foi por competência, mais uma vez, incapacidade de gestão. Márcia, sua segunda pergunta. Candidato, o atual prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella, acusa o senhor de fazer parte da farra do boi em relação ao carnaval. Inclusive, falamos sobre esse assunto ontem na entrevista aqui nessa bancada. Ele também disse que a prefeitura não arrecada nada com o carnaval e sim o Estado, porque os impostos são estaduais. O senhor diz o contrário. Por que divergem tanto desse tema? É porque o senhor é um declarado apaixonado pelo carnaval? Eu sou um declarado apaixonado pelo carnaval, todo mundo sabe disso, mas não é por isso. Aliás, eu acho que tem coisa assim, gente, eu não vou ficar aqui numa guerra de versões, né? Acho que todo mundo que tem um mínimo de informação, de conhecimento, sabe que o carnaval é um fantástico arrecadador para todos os níveis de governo, inclusive para o município, né? Enfim, você tem... Isso, aliás, a própria Rio Tour dele faz esse levantamento, todo carnaval. Isso é tradicional. Mas vamos dizer que não tivesse nada disso. Só a manifestação cultural e a importância que ela significa para o Rio de Janeiro, para a identidade do Rio de Janeiro, já justificava qualquer coisa. Mas eu não vejo problema em, eventualmente, você diminuir ou nem dar subsídio para a escola de samba. Né? Se você está com uma dificuldade de caixa, está enfrentando dificuldade, faz parte. Né? O que eu acho muito do prefeito, do Crivella, é que ele faz questão de colocar a população contra o carnaval.
Ele sempre dizia assim, olha, eu tirei o subsídio das escolas porque eu vou botar dinheiro para as creches do município, né? Aí você pega lá, de novo, não são números que eu estou soltando aqui, eu peço que vocês chequem isso, são dados oficiais do orçamento. Pega lá 8 anos de governo Eduardo Paes ou 4 anos de governo, comparado com os 4 anos de governo dele, nós colocamos muito mais recursos em educação infantil que ele. E, ao mesmo tempo, fazíamos o carnaval. O carnaval é uma celebração importante da cidade, assim como são todas as celebrações. O Rio é uma cidade de braços abertos, o Rio não pode ter essa história de você... O prefeito não pode governar para os seus gostos. O prefeito tem que governar para todos, tem que ser prefeito de todos. Todos nós temos os nossos gostos, as nossas identidades, as nossas preferências, mas quando você ganha a eleição, quando você vai para a prefeitura, você tem que governar para os seus eleitores, para os seus gostos e para os dos outros também. Isso eu acho que é uma outra característica terrível do Crivella e que, enfim, graças a Deus eu não tenho. O senhor tem inclusive o apoio de algumas escolas de samba, Portela, Imperatriz, Vila Isabel, Mocidade. Algumas delas fizeram publicações oficiais em suas páginas nas redes sociais, plataformas, pedindo voto para a sua eleição. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes essa relação sua com a cúpula da Liesa e que a gente sabe que também é composta por nomes importantes da contravenção. Não tem relação nenhuma, né? Eu tenho relação com essa manifestação cultural que é o carnaval. Não vamos criminalizar as escolas de samba, pelo amor de Deus. Logo a Rádio Tupi, essa rádio tão popular, não pode fazer isso. As escolas de samba são espaços de integração social da cidade, de cidadania. Eu sempre costumo dizer isso, uma boa escola de samba é aquela que também faz um bom desfile, também, além de tudo, faz um desfile, né? Quer dizer, o desfile é um momento das escolas de samba. As escolas de samba são espaços muito importantes, quem conhece aqui a Portela, a Mangueira, o Salgueiro, enfim, não vou parar de falar aqui Império Serrano, tantas agremiações importantes da nossa cidade, né? Eu tenho muita honra de ter o apoio delas. Né? Se tivesse mais que um minuto para falar aqui, eu ainda terminava cantando um samba para vocês, para homenagear a minha Portela. Isabelle, sua pergunta? Por enquanto é respondendo pergunta mesmo. Melhor, né? Senão não, até porque eu acho que eu perco o voto se eu resolver cantar. Eu vou no capítulo triste da sua gestão no Rio de Janeiro. Vou falar da ciclovia Tim Maia, que não só foi marcada pela tristeza da tragédia, as 2 mortes, como também pelos gastos e a investigação com desvio. O senhor se arrepende? E o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, com aquele elefantão branco e abandonado? Vamos lá, primeiro, né? Eu tenho dito uma coisa, Isabelle, o tempo todo. O meu melhor governo ainda está por vir. Né? Por quê? Porque hoje aqui tem um cara mais experiente, que foi 8 anos prefeito do Rio, né? Que não só acertou, acho que a gente acertou muito mais do que errou, mas cometemos erros também. Né? E eu não tenho dúvida, eu nunca tive compromisso com erro na minha vida. Minha avó sempre dizia, o pior cego é o que não quer ver, incompetente mesmo, o jeito que vê o erro não tenta corrigir. Eu não tenho compromisso com erro nenhum. Então a ciclovia, em relação à investigação sobre gastos, isso não existe, não aconteceu, não há nenhum processo. O que você tem é um processo em relação à obra. Eu nunca fugi da responsabilidade política, o prefeito era eu. Né? Portanto, se há uma responsabilidade política dali do que aconteceu, e o mais grave, obviamente, é a perda de 2 vidas, né? Que eu busquei olhar com atenção, indenizar as famílias, mas a vida de ninguém é algo que não se recupera. Né? Mas eu tenho convicção de que a minha percepção é de que a gente devia reconstruir aquele pequeno trecho da ciclovia que está com problemas, né? Enfim, colocar um plano de contingência. Choveu demais, tem ressaca, as pessoas, a ciclovia seria fechada, mas como eu não quero ficar na minha posição pessoal, né? E como eu acho que a gente investiu ali um volume de recursos importante, até a ciclovia surge de uma consulta popular, tá? O que eu resolvi fazer? Né, e anuncio isso no meu programa de governo, está lá escrito. Nós vamos fazer uma consulta pública para decidir se a gente faz esse plano de contingência com a ciclovia e bota ela para funcionar. A minha defesa é essa, desde já, e será também durante a consulta pública. Mas eu acho que, dado o histórico ruim dessa ciclovia, eu acho que é importante que a gente faça isso. Mas muitas pessoas falam que essa consulta pública deveria ter sido feita antes pela prioridade dos recursos gastos ali, diante das necessidades do Rio de Janeiro. O senhor não acha que essa consulta pública seria tarde demais? Não acho não, assim. Objetivamente, né? Quer dizer, quando você olha para o que a gente fez na prefeitura, eu construí mais escola na cidade do Rio do que o saudoso governador Leonel Brizola fez de CIEP, né? Buscando, inspirado por ele, levar 250 mil crianças ao ensino em tempo integral. Fizemos 117 clínicas da família, levamos 4,5 milhões de cariocas com atenção básica na saúde. Né? A cidade funcionava, os BRTs, né? Quero falar aqui para os moradores
de Antares, do Rolas, do Aço, que estão nos assistindo agora ali no corredor da Cesário de Melo, o BRT vai voltar a funcionar, né? Quem se utiliza, só quem mora na Zona Oeste, trabalha lá pela Barra da Tijuca, é que sabe o que, é que mudou a vida, um corredor de BRT como aquele. Então eu nunca atrasei salário de servidor, aliás, servidores, parabéns, já dei, mas pelo dia de vocês, vão voltar a ter reajuste já no que vem. Servidor comigo não tem essa conversa, vai ter reajuste todo ano, receber no segundo dia útil do mês. A gente conseguiu fazer tudo porque governar é ter capacidade de gestão e estabelecer prioridades. E a gente fez tudo direito, claro, os erros, como eu já admiti aqui, que a gente cometeu. Márcia Pinho, sua pergunta. Candidato, o senhor reconhece a vitória do Marcelo Crivella contra a Lanza pela linha amarela? Afinal de contas, ele conseguiu fazer esse movimento, esse barulho todo, em 4 anos. Olha só, reconheço, né? Reconheço. Eu acho que, primeiro, né? Vamos aqui voltar lá atrás. Já em 2015, né? Os últimos 2 anos do meu governo, eu já não dei aumento para a linha amarela, pedágio, tá? Por quê? Porque a gente já tinha identificado o que se chama de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Estava passando mais caro do que estava previsto, o ganho da concessionária estava maior do que estava previsto no contrato. E nós iniciamos ali um procedimento administrativo, que é a maneira de se fazer essas coisas em geral, né, para tentar reduzir o pedágio. Pra você ter uma ideia, se você olha nos meus 8 anos de governo, o reajuste é igual à inflação. No governo do Crivella, o reajuste é o dobro da inflação. A gente deixou em 4 alguma coisa, estava em 7,50. Ele tomou uma atitude que inicialmente me pareceu equivocada, aquela coisa de sair destruindo as coisas e tal. Espero que a gente nunca tenha que pagar por isso. Mas acabou conquistando uma vitória no STJ, quando o STJ diz, a prefeitura pode encampar, né? Eu, a princípio, não sou a favor da encampação, como me parece que ele também não é. Né? Porque a encampação, onde é que a prefeitura vai tirar 2 bilhões, sei lá quanto é que custa, as garantias que ele deu para encampar a linha amarela. Agora, o ideal, a partir dessa vitória importante que ele conquistou, é a gente, numa posição de mais força agora, né, dizer, Lanza, vamos fazer aqui o reequilíbrio econômico-financeiro e vamos reduzir esse pedágio. Cobrar num só sentido, enfim, reduzir. Então foi uma vitória importante, reconheço essa vitória e vou seguir nessa toada. Na minha opinião, mantendo a concessão, mantendo a organização da via, mas, obviamente, trazendo o valor do pedágio para um preço adequado. Né? O que estava sendo cobrado ali era muito alto e esse processo administrativo começou comigo. Eu te diria até o seguinte, ele demorou muito a começar a agir com a linha amarela. E aí agiu de forma mais, diria, menos administrativa, mais violenta, mas teve sucesso. Que bom, né? Nem tudo precisa ser uma tragédia. Então vamos aproveitar essa oportunidade para poder baixar o pedágio para as pessoas. As pesquisas apontam que a sua adversária mais difícil num possível segundo turno seria Marta Rocha. Já que estamos falando de Crivella, a minha pergunta é se o senhor, indo para o segundo turno, aceitaria o apoio dele. De quem? Do Marcelo Crivella. Não, sei lá, não, acho que não. Eu não tô, essa história Primeiro é o seguinte, vamos respeitar os adversários. Nós estamos há 2 semanas de uma disputa eleitoral. Né? Eu nunca comento pesquisa nem boa e nem ruim. Né? Não vibro com pesquisa boa, nem me deprimo com pesquisa ruim. Eu acho que o papel de todos nós candidatos, né, isso é para vocês, jornalistas, analistas econômicos, o papel nosso é colocar as nossas propostas para a cidade, né, apresentar aquilo que a gente acha e o eleitor tomar a decisão. Então, enfim, eu não vou aqui cogitar, não sei nem se eu estou no segundo turno, quanto mais eu queria saber quem vai ser adversário no segundo turno. Né? Eu respeito o eleitor, acho que é o momento da gente apresentar propostas, essa incrível oportunidade que a Rádio Tupi está dando para todos nós aqui, de poder falar, de poder se expressar, de responder a perguntas difíceis. Né? Porque isso aqui é o seguinte, não pode ser um jogo de carinho, né? Olha aqui, Eduardinho, que tal? Não, tem que perguntar difícil mesmo, porque a população merece ser esclarecida. Para mim, toda vez que fazem pergunta supostamente difícil, eu gosto, porque é uma oportunidade da gente explicar. Então, eu deixo para vocês essa aí nos debates da Tupi comentar a pesquisa. Isabelle, sua terceira e última pergunta. Gosta de pergunta difícil? Ih, pronto, fui provocar. Então a pergunta nem é minha. É de quem sofre com coisas mal feitas, né? O senhor falou aqui, candidato, na sua rede social, em relação ao BRT Rosa nos primeiros 100 dias. Eu não pego BRT, então também aqui não vou ficar falando, o BRT, isso é aquilo. Falei com a Lu, minha manicure, e ela deu risada e soltou, manda ele vir aqui e passar logo um asfalto, porque o asfalto na época dele, que ele passou, tá mais do que lombada. É um parque de diversões, é uma montanha russa. São 33 estações fechadas, abandonadas.
Um BRT que não mostrou a que veio e que as pessoas reclamam muito. O que aconteceu com o BRT? Nem vou tocar no ponto dos desvios, que foi a primeira pergunta da Márcia, Odebrecht e tudo mais. O que aconteceu com a qualidade do BRT em relação à construção, que já começou com erros estruturais lá no começo, que a população que usa, que reclama? Olha, primeiro eu vou fazer aqui meu compromisso então com a Lu, né? Com a sua manicure, não é isso? Então, Lu, olha só. Primeiro, né? O primeiro problema do BRT é que o Rio elegeu o Crivella, que abandonou o BRT, né? Então, assim, você tem as estações abandonadas em todo lugar. Isso é fruto de falta de gestão. Aliás, a responsabilidade da manutenção do BRT não é da prefeitura, é da concessionária. Bastava cobrar, né? Tem lá um contrato, né, que diz lá, ó, se tiver mantido assim é multa, até a cassação da concessão. O que eu concordo com a Lu? Ela tem toda a razão. A Transoeste, ela deve estar se referindo à Transoeste. Nós temos 3 corredores de BRT. Transcarioca, que corta o subúrbio carioca todo, vai até a Ilha do Governador. A Transolímpica, que mudou a vida de quem vai para Magalhães Bastos, Realengo, Bangu, até para quem mora na Baixada, até para quem vai para Nova Iguaçu, melhorou muito a vida. E a Transoeste, que foi a primeira. E ali a gente cometeu um erro, que foi ter feito o piso da pista do BRT em asfalto, né? Então, de fato, ela tem razão. Aquilo ali ali já tem um problema de solo, né? Eu não sou engenheiro não, tá? Mas, enfim, são coisas que a gente ouve e a gente aprende. Tem um problema de solo, então o asfalto ali está muito irregular mesmo, tanto que a Transcarioca, a Transolímpica e a própria Transoeste, no trecho que a gente fez depois, já tem um piso em concreto. Então tem que se recuperar ali alguns trechos, né? Nós vamos fazer isso, a Lu pode ter certeza. E, junto com isso, nós vamos fazer o BRT Rosa, sim, né? Quer dizer, primeiro, devolver os ônibus, né? Mas fazer o BRT Rosa, a gente sabe, vocês são mulheres, o constrangimento, o tipo de assédio que permanentemente passa no transporte público. Eu também não sou usuário do BRT, mas eu não fiz o BRT pra gente, sabe? A gente fez pro povo trabalhador da Zona Oeste, da Zona Norte da cidade, que precisa se deslocar e ficava naquele quentão horroroso. A Lu, tenho certeza que ela ficava naquele quentão horroroso, subindo a Serra da Grota Funda. Não sei se ela mora em Guaratiba, se ela mora em Sepetiba, se ela mora em Santa Cruz, mas eu tenho certeza que ela sofria muito mais na época do quentão para chegar na tua casa para trabalhar. Santa Cruz. Santa Cruz. Então, Santa Cruz. Demorava 3 horas. Quando o BRT estava funcionando, era 40 minutos. A pergunta é a seguinte, mas então, aí eu quero entender, porque eu fiquei meio sem entender. É cobrar a concessionária fazer ou vai sair dinheiro da prefeitura? Não, a manutenção do que existe, a manutenção das estações, isso é da concessionária, né? A pista, a infraestrutura da pista, isso é da prefeitura, né? Não é da concessionária, não. Isso foi um problema, erro de infraestrutura, né? Não tem a menor dúvida disso. Foi o primeiro BRT. Óbvio que o piso de asfalto é mais barato que o piso de concreto. Então foi tomada uma decisão de engenharia equivocada. E, de novo, eu nunca empurro responsabilidade para ninguém, tá? Tudo que acontece na prefeitura, se eu for prefeito, a responsabilidade política é sempre minha. Acho que o carioca reconhece isso. Tem um problema, eu sou o primeiro a chegar. Eu tenho horror essa história de ficar, porque o engenheiro... Não tem essa conversa. Você pode não ter responsabilidade da engenharia. Eu não sou engenheiro, não entendo nada de cálculo, não entendo nada de estrutura. Mas a responsabilidade política é do prefeito. Então a responsabilidade política é minha. Se voltar, tiver a honra de ser prefeito do Rio de Janeiro, vou corrigir esse erro que a gente cometeu. Encerramos aqui a entrevista. Agora, candidato Eduardo Paes, o senhor tem 3 minutos para responder por que merece o voto do Rio para ser prefeito. Olha, primeiro, agradecer muito a você, Diana, agradecer a você, Isabelle, Márcia, agradecer à Rádio Tupi. Esse é um espaço que está sempre aberto para os políticos, para os homens públicos. É muito difícil, a imprensa tem, em geral, um certo preconceito em abrir espaço para os políticos falarem. Vocês fazem isso na eleição e fazem isso também durante o ano, né? Quantas vezes eu venho aqui nos debates com Barbosa participar desse bate-papo aqui. Acho que é muito importante isso, a gente se expõe, né? Tem sempre aquelas possibilidades de temas mais livres e as pessoas conhecerem melhor os homens públicos. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe nos vendo, né? Sabe de uma coisa, a cidade vai muito mal. Vai muito mal porque em 2016 a gente tomou uma decisão errada. A gente como cidade, eu não votei no Crivella, mas a gente tomou a decisão errada. A gente elegeu uma pessoa despreparada, incapaz de conduzir a prefeitura. De novo, a prefeitura do Rio é muito complexa, os desafios são enormes. Aliás, eles só aumentam quando você tem um quadro de pandemia desse. Me perdoe aqui, eu tenho mais a ver comigo, mas em 2018 eu acho que a gente errou de novo, né? Eu perdi a eleição no segundo turno para o ex-juiz, para o Wilson Witzel, e a gente viu no que deu. Né? Ali é uma mistura de incapacidade, desvios e falta de articulação política. Isso que eu disse, quer dizer, o sujeito se elegeu graças ao apoio do Bolsonaro e ainda brigou com o Bolsonaro.
Quer dizer, uma coisa... É que é algo que eu jamais fiz nos meus 2 governos, né? Tem que trabalhar em parceria. Prefeito, governador. Não estou pedindo para ninguém ficar amiguinho, né? Mas tem que trabalhar em parceria, tem que trabalhar junto. Então, assim, eu acho que o Rio não pode, né? Eu tenho dito na campanha inteira, a gente não acertou em tudo, não era perfeito o meu governo, mas o carioca tem na memória que a cidade funcionava melhor, que tinha um prefeito presente, que a gente olhava para frente, que a gente tinha esperança no futuro, né? Essa gente roubou da gente a nossa crença no futuro, a nossa fé, né? O carioca hoje olha de cabeça baixa, né? Abaixa a cabeça quando fala do Rio de Janeiro. O Rio não precisa estar passando pelo que está passando, não precisa. Essa cidade é possível, é viável, garanto a vocês que a gente organiza as contas da prefeitura, volta a respeitar o servidor, as clínicas vão voltar a funcionar, o BRT vai voltar a funcionar, são coisas que a gente criou e a gente mostrou para a população que era possível ter e fazer essas coisas. Agora, precisa de capacidade de gestão, de conhecer a prefeitura, de ter capacidade de articulação política. Então, assim, a gente não pode correr um novo risco de eleger um novo Crivella ou um novo Witzel. Não quero aqui atacar meus adversários, respeito vários deles, até tenho boa relação, mas, desculpa, não são pessoas que tenham capacidade de assumir a prefeitura nesse momento e fazer aquilo que o Rio de Janeiro precisa. Então, eu gostaria muito de dizer que eu estou doido para voltar para Tupi, já na próxima vez como prefeito eleito do Rio de Janeiro, para trabalhar muito por essa cidade. Vocês vão ter um carioca apaixonado, que com gestão, trabalho e amor ao Rio vai fazer essa cidade voltar a dar certo. Muito obrigado pela oportunidade de vocês. A gente agradece, portanto, o candidato Eduardo Paes, do Democratas, pela entrevista. Obrigada, Isabelle Benito. Lembrando que em 1 minuto você volta com o programa Isabelle Benito. Já com esse otimismo, então, a gente faz papel de jornalista, então se quer voltar como prefeito, caso seja eleito, que seja no programa Isabelle Benito. Fechado. Promete? Então tá bom, tá certo. A gente volta daqui a 1 minuto. Márcia Pinho, obrigada pela sua participação. Nos vemos na próxima terça-feira, quando realizaremos mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura do Rio. Eu que agradeço a participação a todos aqui da mesa e desejando boa sorte para todos os candidatos, né? Encerramos, portanto, De Frente com Elas de hoje. Voltamos na próxima terça, às 10h30 da manhã, com o candidato Fred Luz, do Partido Novo. Eleições 2020. Tupi, 85 anos. Tradição de informar.